Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, fica à vontade, se está na casa do seu pai. Motivo de felicidade de poder estar com os irmãos, né, adorando. William, depois passa lá no contador lá, que é mais caro, viu? Desse jeito aí é mais caro, né? Né, pastor? O preço é dobrado. Eu fiquei feliz também para missionar a pastora Cida. O Brian hoje ele já entrou na sala dos professores lá. E aí no meio de todo mundo lá, estava lá sentado, e no meio de todo mundo ele, a paz, professor. Aí os professores ficaram olhando assim, mas você chegou ontem. Eu falei, essa aí é uma história antiga que eu tenho com ele. Para você ver como que é a simplicidade, né? A simplicidade das crianças. É verdade, agora ele está conversador comigo. No primeiro dia ele ficou me olhando assim, eu falei assim, eu te conheço, rapaz. Aí ele olhou assim, agora está conversador comigo, está conversador. Bate maior papo comigo lá na sala. Deus é fiel. E o jeito carismático dele é bom, é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vim de outra escola para lá. Esse ano me mandaram para lá e eu falei assim, Deus é fiel. Abramos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. É a campanha, né? O tema hoje é sobre o derramamento do Espírito Santo. Então não tem como não dizer o texto áureo, né? Né, pastor Marassés? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 5. Texto áureo sobre o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Que diz assim: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros todavia os zombavam e diziam: eles beberam vinhos demais. Uns diziam, ficavam perplexos e diziam: o que significa isso? Outros, vendo a mesma experiência, diziam, zombavam e falavam: eles estão bêbados. Falar sobre o derramamento do Espírito Santo, entendendo a questão do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele atua desde a criação. Ele estava lá na criação, andando, pairando sobre as águas do abismo. Ele trabalhou desde a época de Cristo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o trabalhar do Espírito Santo era sobre, como nós falamos, sobre porções. Ele vinha, fazia a obra e voltava para o Pai. Depois da morte de Cristo, nós temos ele agora, nós viremos templo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em nós.
Isso eles são pneumatologia simples que todos os irmãos aqui sabem. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o derramamento. Respeitando o tema, quero falar sobre o derramamento. Eu gosto de falar do derramamento do Espírito Santo. Mas algumas coisas nós temos que trabalhar para poder chegar no dia do Pentecoste. Nós só falamos do dia do Pentecoste para lá. Mas nós temos que falar um pouco antes do Pentecoste. Nós sabemos que Jesus, ele vai morrer na sexta-feira da paixão, vai ser crucificado ali, e no sábado, por ser o dia de descanso, José de Arimateia coloca Jesus ali no túmulo, e ninguém pode ir lá ver Jesus. Ninguém pode ir preparar o corpo de Jesus no sábado, porque os judeus é dia do descanso. Então se esperaram até domingo, as mulheres esperaram até domingo, principalmente Maria Madalena, para poder no primeiro dia da semana, que é o domingo, ir lá ver o corpo de Jesus. Mesmo tendo movido uma pedra, mesmo estando ali, mesmo os romanos dando uma ordem para poder cuidar da sepultura de Jesus, Maria Madalena foi lá. E quando ela chega lá, ela não vê o corpo de Jesus. Então ela volta, avisa Pedro e o outro discípulo, que no capítulo 20 do Evangelho, segundo escreveu João, vai dizer que o outro discípulo e Pedro, depois que Maria diz que o corpo de Jesus não está lá, eles saem correndo para saber o que aconteceu com o corpo do mestre. Ao correr, eles chegam lá na sepultura, eles entram e quando vê não encontram o corpo de Jesus, eles só encontram o lençol dobrado. Que aí tem muitos que têm uma ministração, o pastor Marcos já ministrou sobre o lençol dobrado e eu não tenho coragem de pregar sobre isso, tá? Não tenho mais, não prego mais. Então, quando ele chega naquela sepultura, eles creem que Jesus havia ressuscitado como tinha dito. E eles voltam. Maria Madalena volta e tem aquela experiência com Cristo. Isso foi feito bem de manhã cedo, que Maria Madalena e os discípulos tiveram aquela experiência. No capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 19, diz assim, ó: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus. Olha o que aconteceu. Naquela mesmo dia que de manhã, bem cedo, tiveram a experiência de ver o lençol dobrado, de crerem que Jesus tinha ressuscitado, como disse. E o que eles fizeram? Eles voltaram para casa e se trancaram. Mesmo Maria Madalena dizendo para ele, olha, Jesus ressuscitou, quando vocês forem embora, ele apareceu a mim. E ele disse para mim falar para vocês que ele está vivo. Mas o que eles fazem? Eles se trancam. E eles se trancam por causa do quê? Por causa do medo, pastor Edinardo. E essa é a primeira coisa que eu entendo o que precede, o que vem antes do derramamento. Muitas vezes o medo faz a gente se trancar. O medo faz a gente se fechar. O medo, a decepção, a frustração faz a gente se encolher. Jerusalém estava aberta. A cidade toda estava lá para eles fazerem a obra, mas não, eles se fecham. E quando eles se fecham, Jesus aparece. E aí nós temos a primeira característica para vir um derramamento. É Jesus entrar na casa, na onde eles estão fechados, e Jesus vai dizer uma simples palavra: paz seja convosco. Então, o que me faz entender que o que precede é o derramamento? A pessoa pode estar trancada com medo. Ela pode estar fechada com medo.
Ela pode chegar para a igreja e falar assim, eu não quero mais ir para a igreja pegar o ministério porque eu estou com medo do que está acontecendo comigo. Eu estou com medo da minha frustração. E ela chega na igreja e ela não desenvolve um trabalho porque está com medo. Será que eu vou fazer o trabalho e será que vai dar certo? Melhor não fazer, não assumir porque eu estou com medo. Ou a pessoa foi frustrada e falou assim, eu não vou mais para a igreja, eu vou me fechar dentro de casa porque eu não quero ir mais para a igreja, porque eu estou com medo de ser frustrada de novo. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus entra dentro da sua casa, não importa onde você se trancou. Se foi a sua vida sentimental está trancada, a sua vida ministerial está trancada, a sua vida familiar está trancada. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus chega na casa e diz, paz seja convosco. Jesus já não chega e fala assim, ó, toma o Espírito Santo, recebe aí, vai fazer a obra. Não, Jesus falou assim, ó, vocês estão tocados, então primeiro vocês têm que precisar de paz. Vocês vão fazer uma grande obra, mas primeiro eu quero a paz. Primeiro eu quero paz, para poder sair desse fechamento, dessa isolação que você fez. Primeiro você tem que ter paz. Se você não tiver paz, você vai continuar trancado aí dentro. Se você não tiver paz, o seu ministério vai continuar trancado. Se você não tiver paz, a sua família vai continuar trancada. Se você não tiver paz, a sua vida financeira vai continuar trancada. E às vezes a gente quer o dom do Espírito Santo, já quer subir em cima do púlpito, pregar, falar, louvar, estar em destaque. Jesus falou assim, mas no momento agora vocês estão precisando de paz. No momento agora vocês estão precisando de paz. Paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Depois que ele dá a paz, ele mostra as mãos. Aqui, está com paz? Sou eu mesmo. Aí a Bíblia diz que os discípulos, olha aqui, versículo 20. Tendo dito o quê? Paz seja com vocês, ou paz seja convosco. Mostrou-lhe a mão e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Eles estavam assim, pastor Ali. Todos fecharam, estavam com medo, receoso, frustração. Aí Jesus entra dentro da casa e fala assim, paz seja convosco, sou eu mesmo. Aí eles agora, aqueles que estavam trancados, com medo, eles começam a sorrir, se alegrar. Eu vejo muitas pessoas chegam e falam assim, eu não vou fazer, eu estou com medo, aí se tranca. Aí Jesus fala assim, pode fazer, Pai seja convosco, eu aqui mesmo, eu estou com você. Aí você dá um sorriso e fala assim, Ele está comigo, é Ele mesmo que está me dando paz, então eu vou fazer. E estão faltando isso dentro de nós, está faltando isso dentro do nosso ministério. Não é pegar as coisas e ficar tenso, não é fazer as coisas e ficar tenso e inseguro. Se Jesus está na casa dando paz para nós, por que eu vou ficar inseguro querer fazer as coisas? Por que eu vou ficar inseguro querendo, olhando para minha família e trancado? Se Jesus está na casa, se Jesus já mostrou a sua evidência que é Ele mesmo que está na casa. E Ele disse para nós, paz seja conosco, então vou fazer a obra com paz e com alegria. Eu vou fazer a obra com paz e com alegria. Eu vou fazer a obra com paz e alegria. Quem faz a obra com paz e alegria aqui nessa noite, levanta a mão e glorifica Ele. O clima fechado mudou, agora eles estão fazendo com paz e alegria. Tem uma evidência muito boa, que é Lucas, no Atos capítulo 1, a partir do versículo 3, Lucas vai dizer assim, ó, e depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias,
falando-lhe acerca do reino de Deus. Jesus aparece com ele, dá paz, mas aí eu tenho que voltar que eu não posso pular. Depois que Jesus dá paz, mostra a evidência que a ele, eles ficam alegres. Aí Jesus chega e faz assim, ó. Sopra o Espírito. Você entendeu? Eles estavam fechados, com medo, receoso. Jesus aparece. Olha o clima tenso, olha a tensão que eles estavam, o receio que eles estavam. Aí eles falam, Pai seja convosco. Mostra a evidência que é Ele mesmo que está falando. Depois os discípulos abrem um sorriso, aquela tensão sai. Aí Jesus faz assim, ó. Pastor Manassés. Receba o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Está na hora de se libertar hoje. Receba o Espírito Santo. Está na hora de tirar a tensão hoje. Receba o Espírito Santo. Está na hora de olhar para a família com um novo sorriso. Receba o Espírito Santo. Está na hora de olhar e falar assim, é um novo ministério na minha vida, receba o Espírito Santo. Está na hora de olhar para a igreja e falar, é uma nova fase na igreja, receba o Espírito Santo. Está na hora de olhar a minha vida espiritual e falar, é uma nova vida espiritual que eu tenho, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo de Deus. Mas como nós somos pentecostais, nós sabemos que aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, é a regeneração. Não é o derramamento ainda. É só a regeneração. O novo nascimento. Eles recebem o Espírito Santo ali, porque assim como o pastor Marcos, na abertura, falou sobre o Joel, e há de ser que naquele dia derramaria sobre todos o meu espírito. Profetizariam, teriam sonhos, teriam visão. Aqui no capítulo 20, eles profetizaram? Aqui eles falaram em línguas? Aqui eles receberam o quê? A regeneração. O derramamento vai ser no Pentecoste. Vai ser no Pentecoste. Então a gente não pode pular etapas. Eu estava trancado, já quero receber o derramamento. Não, recebe a paz primeiro. Recebe o sopro do Espírito Santo primeiro. Faça com alegria primeiro e depois vem o derramamento. Não podemos pular a etapa. Eu estava trancado, já estava tudo, já quero o derramamento. Não podemos pular a etapa. A Bíblia nos mostra uma etapa passo a passo. Não adianta você querer dar um passo maior do que a perna. O que vai acontecer com você? Vai cair. Os discípulos estavam trancados, fechados. Receberam, William, a paz de Cristo, a evidência do que é Ele. Depois que receberam a evidência do que é eles abriram um sorriso, ficaram alegres, tiraram todo o peso, o fardo que eles estavam, receberam o sopro do Espírito Santo, e agora Jesus fala para eles, lá em Marcos, lá em Mateus, ele vai dizer, vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém, fica lá em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Para ser revestido. Porque você já está até dando um sorriso, agora vai ser revestido. Você já deixou de estar tenso, agora vai ser revestido. Já está fazendo a obra com alegria, agora seja revestido. Já saiu do seu cantinho, do seu mundinho fechado, agora seja revestido. Agora seja revestido, vai para Jerusalém. E isso é estratégico do Senhor. Por quê?
se nós analisarmos, haviam 3 festas principais dos judeus. A primeira era a Páscoa, que aconteciam ali, que simbolizava a saída, né, do povo da escravidão, a libertação do povo. O tabernáculos, né, que representava quando o povo estava no deserto e ficou morando em cabanas, então se comemorava a festa do tabernáculos. E a festa da Primícias. O que é a festa da primícia? Porque Deus, lá no capítulo 23 de Levítico, Deus deu a ordem para os judeus, ó, quando vocês chegarem na terra, vocês plantarem, os primeiros frutos são meus. Então, isso é a festa dos primeiros frutos. Só que essa festa dos primeiros frutos acontecia 50 dias depois da Páscoa. E por acontecer 50 dias depois da Páscoa, deu um nome para essa festa. Não apenas festa das primícias, dos primeiros frutos, mas também se chamou como festa do Pentecoste. O que é a festa do Pentecoste? É a festa das primícias, dos primeiros frutos. Então Jesus, ele sabia que ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Então ele sabia que ninguém iria embora de Jerusalém. Todos iriam ficar em Jerusalém. Porque não era passivo de alguém da Líbia, da Macedônia, do Egito, voltar para o Egito e depois de 50 dias ir para Jerusalém de novo. Porque não é como hoje, como tem avião, como tem carro. Naquele dia não, era uma viagem longa. Então é melhor já ficar. Então durante esses 50 dias... desde a Páscoa até o Pentecoste, todos os judeus da diáspora que vinha de outras regiões ficavam em Jerusalém, ninguém saía. Então Jerusalém, durante esses 50 dias da festa da Páscoa até a festa do Pentecoste, estava cheio, lotado. Jesus falou assim, ó, vai lá para Jerusalém. Mas quando eles vão lá para Jerusalém, eles chegam lá em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que algumas coisas eles têm que fazer. Estão dentro do cenáculo os discípulos, os 11, a mãe de Jesus, inclusive, Lucas vai dizer que a mãe de Jesus, inclusive, está lá, os irmãos de Jesus estão junto, e aí ele vai dizer, num total, irmão Luiz, de uns 120 pessoas, 120 pessoas dentro reunido ali, próximo do dia do Pentecoste. Só que nós temos uma informação lá na carta da 1 Coríntios, capítulo 15, de Paulo. Paulo vai dizer no capítulo 15 que Jesus apareceu a Pedro, aos discípulos, e durante esses 40 dias entre a Páscoa e o Pentecoste, Jesus apareceu e dando evidências que ele estava ressuscitado, estava vivo, para 500 pessoas. 500 pessoas, durante esses 40 dias, Jesus aparecendo e falando, vai, quero que vocês estejam em um lugar só reunido, vai lá, quero que vocês estejam em um lugar só reunido, eu estou vivo, não quero ver vocês fechados, não quero ver vocês trancados, não quero ver vocês decepcionados, vai lá, estão reunidos. Então ele aparece para 500 pessoas, Paulo vai dizer. E quando as pessoas, quantos que obedecem vão para aquele lugar? Eu estou falando do início da igreja. Porque aqui é o marco do início da igreja. O início da igreja não começa com crescendo. Ela começa com o quê? E às vezes a gente fica preocupado. É legítimo essa preocupação. A igreja está passando difícil. A igreja está passando por um momento difícil. Os irmãos estão se trancando, se fechando, estão se adoecendo, tudo. Isso é difícil, mas não é incomum para nós. Essa fase não é incomum para nós. Porque desde o início foi assim. Desde o início da igreja foi assim.
Uns voltam, mas lá na frente, quando tem o derramamento do Espírito Santo, a colheita é bem-vinda, a colheita é farta. A colheita é farta. Você pode ter certeza, todo momento, não é a primeira vez que nós passamos essa situação. Mas todo momento que nós passamos essa situação, pastor Marcos, pastora Lília, pastor Manassés, pastora Cida, pastor Edinardo, pastora Raquel, irmão Luiz, Rogério, o William, o pai do pastor, o tio do pastor, Aline, Bruno, Dorinha, toda vez que nós passamos essa situação, foi como no princípio da igreja. O Senhor vai, tira lá do canto, eles se alegram todos, mas eles não vão cumprir. Toda vez que nós perdemos, mas lá na frente tem o início da colheita, tem o Pentecoste. Nós perdemos aqui, mas temos uma colheita abundante lá. Nós perdemos aqui, mas temos uma colheita abundante lá. Só quem acredita nessa noite, só quem acredita na colheita, vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita. Imagina aqueles 120, falando assim, mas não era para ter mais gente aqui? Jesus não deu evidência da sua aparição para muita gente, só está nós aqui, vamos fazer o que ele falou, vamos orar. Vamos orar. Mas aí não tem só isso. Aí o texto fala, nós temos que colocar as arestas na situação. Aí Pedro toma a palavra, aqueles 120, e fala assim, está faltando uma coisa. Teve um Judas. E o que nós fazemos no lugar do Judas? Vamos deixar o lugar vago, abandonado? Vamos colocar outro. Ah, mas nós já estamos perdendo. Já apareceu para 500 pessoas, nós só estamos em 25 aqui. Mas Pedro assim, não, temos que resolver. Vamos colocar, vamos voltar, Matias, vai colocar no lugar. Então, para ter uma boa colheita, aquilo que está fora do lugar tem que entrar no lugar. Tem que se resolver. Tem que se resolver. Falou que é 12, é 12. Ah, mas só tem 11, um traiu. Não, vamos chamar outro. Coloca no lugar. Ah, não, vamos deixar o lugar vago, vamos deixar lá. Ah, quem sabe, não. Se suicidou, vamos colocar outro lugar. Como que nós queremos? A colheita se colocamos lá, não deu certo, traiu, abandonou, largou. Ah, vamos deixar o lugar vago, não vamos fazer nada, vamos deixar lugar. Não, vamos colocar as arestas no lugar. Se não está fazendo, Deus levanta outro. Se não quer, Deus coloca outro. Mas o lugar do Senhor não é, a obra do Senhor vai continuar. Aí no capítulo 2 ele diz, chegando o dia do Pentecoste, versículo 1, estando todos reunidos num só lugar. Então colocou Matias, resolveu o problema, Matias vai estar no lugar, resolvemos a aresta, vamos ficar todos reunidos, chegou o dia do Pentecoste. Jerusalém inflamada, cheia de gente, e eles ali dentro da casa, reunidos, em um só lugar. Orando, 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 orando. Aí a Bíblia vai dizer, de repente veio do céu um som. Olha o que o texto deixa bem claro. De repente veio do céu um som. E aí o Lucas tenta identificar que tipo de som é esse? Aí ele fala, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. Colocou a aresta no lugar, resolveu tudo, então vamos orar agora. Já resolvemos o que tem para nós fazer, nós fazemos, agora é a parte do Senhor. Vamos orar, oramos.
Daqui a pouco está um barulho, um som muito forte, som muito forte. Aí o Lucas fala, esse som é como um vento, muito forte. E aí, olha o que ele vai dizer no 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E o Espírito os capacitava. Eles entram lá orando, 120. Aí vem um som, aí identifica um som como vento vermoso, muito forte. Aí de repente vem uma língua, aí ele fala, não é que a língua é de fogo, não, lá falava e saía fogo, não. Era como de fogo. E aí foi repartindo para aqueles que estavam. Foi repartida as línguas para aqueles que estavam dentro da casa. Para aqueles que um dia estavam trancados, agora estavam recebendo língua como de fogo. Para aqueles que estavam decepcionados, agora eles estavam recebendo como línguas de fogo. Para aqueles que não estavam dizendo, será que vai dar certo? Agora eles estavam recebendo como línguas de fogo. Aqueles que não queriam, que estavam falando, nós vamos desistir, agora estavam recebendo língua como de fogo. E eles começam a falar em outras línguas. E eles começam a falar em outra língua, e a Bíblia vai dizer que aquele som enche toda a casa. É toda a casa, não é apenas um, não é apenas dois, não é só o pastor Marcos, não é só o pastor Euclides, pastor Manassés, é sobre toda a casa. Se você está aqui nessa noite, é sobre toda a casa, sobre toda a casa. Isso me faz lembrar, isso me coloca um ponto. Enquanto nós estivermos aqui dizendo eu faço, eu sou, aquilo não. Nós temos que reunir, estar junto e dizer, Senhor, o culto de hoje vai ser uma bênção. O Espírito Santo vai inundar toda a casa, é toda a casa. Eu tenho que começar a pensar no quê? No todo. Para ter uma boa colheita, eu tenho que começar a pensar no todo. Será o que você está fazendo hoje está afetando o todo? Para o bem ou para o mal? É porque nós pensamos no co-individual. Não está afetando a mim, tudo bem. Não está afetando a pastora Raquel, tudo bem. Mas nós temos que entender que os momentos que a igreja passa, ela tem que atingir o quê? Todo, ela atinge todos. Você faz parte desse todo. Você tem que se colocar nesse todo. Às vezes eu me coloco no individual, é só eu. É eu. Mas você já parou para pensar que isso está afetando o todo? O todo. O corpo. Se um membro do meu corpo danificar, se machucar, vai afetar o quê? Todo o corpo. A Raquel, vou usar o exemplo da Raquel mesmo. Vou usar o meu não, vou usar da Raquel. A Raquel, ela foi fazer a unha, aí a manicure deu jeito, e aí a unha dela inflamou. E aí ficou aquele vergão tudo. Aí a Raquel é sempre proativa, fazendo tudo, vocês conhecem ela, né? Deus coloca certo um calmo e um agitado. Tudo. Aí a Raquel chegou um momento que a Raquel já estava sentindo muita dor, que o ritmo diminuiu. E aí ela foi na manicure, na podóloga,
Quando ela chegou na podóloga, a médica viu, a médica falou assim, vai ter que drenar, né? Aí deu a injeção, drenou, cortou, quando saiu aquela coisa lá, tudo, aí deu um alívio. Ela falou para mim, nossa, foi como se aliviasse tudo. E tinha uma unha encravada, atingiu todo. Quantas unhas encravadas está atingindo o corpo? Ah, não é um braço, não é uma perna, não. É muito importante a perna, o braço, não. Mas vai encravar uma unha, Rogério. Atinge todo o corpo. E às vezes a gente fica orando para Deus, o que está acontecendo, por que está desse jeito tudo. Aí Deus fala assim, é a unha que está encravada, tem que ser curada, sarada, tratada. Por quê? Porque vocês são um corpo. E a Bíblia diz que as línguas foram repartidas para todos que estavam. Deixa eu correr que já é 9 horas, meu Deus do céu, deixa eu terminar isso aqui. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Olha só, depois que todos receberam derramamento do Senhor, começaram a falar em línguas que o Espírito Santo capacita. Não podemos esquecer da ação do Espírito. É Ele que capacita. É Ele que traz. E aí, no 5 ele diz, havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações. Ouvindo-se o som, olha aí, tinha um monte de judeus em volta. Aí os judeus estavam em volta na festa de Jerusalém, passando para lá e para cá, para lá e para cá, passando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, andando pelo Jerusalém. Aí daqui a pouco tem a casa lá, aí o judeu olha assim e fala assim, precisou de muito para chamar a atenção daqueles que estavam lá fora? O que precisou? O som. O que Lucas começa a dizer no começo? E viu-se um som dentro da casa. E como que é esse som? Como vento impetuoso, veemente. E os lá de fora também estão falando o quê? O que eles ouviram? O som que estava dentro da casa. Quando eles começaram a ouvir o som que estava dentro das casas, eles pararam e olharam. Eu tenho que ver isso. Aí eles viram, não é apenas um som. Não era um som de baderna. Não era um som de bagunça. Não era um som mundano. Não era um som de aparecer, era o som do Espírito. Era o som do Espírito, que nessa noite, as pessoas lá fora olham aqui para dentro e vê o som do Espírito nesse lugar. O som do Espírito nesse lugar, eu creio. Quem crê nessa noite, glorifica Ele. Me desculpa, Bruno, o Bruno fica doido comigo. Fica doido. Depois de ouvir o som, eles chamam a atenção dele e o som. E quando eles olham lá para dentro, pastor Marcos, eles veem os discípulos. Depois do som, eles começam a ouvir o que é aquele som. E aí eles ouvem as línguas. E quando eles ouvem a língua, eles falam assim, nossa, mas esses homens não são galileu? Aí o egípcio ouve um falando
em egípcio. Aí um judeu de Cirene, africano, ouve outro discípulo falando em africano. Aí um da Macedônia, um grego, judeu, olha para dentro, olha o som e ouve o outro falando em grego. Aí eles se assustam com aquela experiência. Eles falam: eles não são Galileu? Esse Galileu é um termo pejorativo. Eles estão dizendo, eles não são Ahalé? Eles não são indoutos? Eles não são simples? E eles estão falando agora em outras línguas. E aí eles percebem, mas não é apenas a língua. Mas eles falam, mas é o que aquela língua representa. Lucas vai dizer que eles estão falando das maravilhas de Deus. E isso deixaram eles perplexos. Isso deixaram eles atônicos. Por que isso deixaram eles atônicos? Porque isso já tinha uma coisa parecida tinha acontecido com eles na humanidade. Não era apenas diversas línguas, mas uma coisa semelhante ou parecido proporcional tinha acontecido na humanidade. Quem não lembra do capítulo 11 de Gênesis? A Bíblia vai dizer que o povo, depois do dilúvio, decidiu se reunir num lugar. E quando eles se reuniram no lugar, eles quiseram fazer uma alta torre. E essa alta torre tinha que alcançar o quê? Os céus. E eles começaram a trabalhar nessa torre. Todos tinham o mesmo propósito. Todos também estavam reunidos. Todos também tinham um projeto, que era alcançar o céu. Aí a Bíblia vai dizer que, Moisés vai dizer que viu Deus aquilo e falou: quer alcançar o céu através das obras? Aí, pastora Cida, Deus destrói aquela torre. E o que acontece na humanidade? Divisão de línguas. Eles tinham o mesmo propósito. Eles também estavam reunidos. Eles também queriam alcançar o céu. E acabaram dividindo em línguas diferentes. Bruno, me perdoe, mas eu tenho que fazer isso, tá? Se as pessoas que estão aqui fora, que passam aqui, e ouvem o som que está aqui dentro, e isso lhes chama a atenção, e eles olham, e procuram ouvir o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Se eles olharem e falar assim, parece uma Babel, cada um fala coisa diferente. É uma Babel. Nós vamos transformar a vida aonde? É som. Eles estão reunidos. Eles querem alcançar o céu. Eles querem focar o céu. Mas eles não se entendem, são tudo uma Babel. Mas a Bíblia diz que no dia do Pentecoste, aquele que recebeu a paz do Senhor, aquele que recebeu o renovo do Senhor,
Aquele que recebeu o Espírito Santo do Senhor se reúne. E quando nós estamos reunidos, nós falamos uma língua só, que é a língua do Espírito Santo. E quando as pessoas aqui fora olham aqui para dentro e falam, é o som, eles estão reunidos. Mas aqui não tem Babel, aqui tem o derramamento do Espírito Santo. Aqui não tem Babel, aqui tem o derramamento do Espírito Santo. e eu encerro, só o começo. Então Pedro se levantou com os 11. Eles ouviram? Apesar que alguns zombaram, aí Pedro chega e fala: aconteceu aqui dentro, o derramamento foi aqui dentro, o renovo foi aqui dentro. Aí eu imagino Pedro chegando e falando assim, ó: ô João, ô Judas Tadeu, ô Felipe, ô André, ô Bartolomeu, ô Matias, que até você, Matias, que começou agora, que é novo convertido, recebemos. Agora vamos para fora. Agora vamos ganhar lá fora. Agora vamos ganhar lá fora. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? É o renovo nessa noite. Porque o Senhor vai chegar e vai falar: Pastor Marcos, vamos para fora. Pastora Lília, vamos para fora. Pastor Ednardo, vamos para fora. Pastora Cida, vamos para fora. Vamos para fora. Vamos para fora. Vamos para fora. Vamos para fora porque tem colheita. Porque tem colheita. Porque tem colheita. Pentecoste, festa da colheita. Mas para ter a colheita, todo o processo por trás. A colheita termina, vamos para fora. Resolvemos aqui dentro, recebemos o revestimento aqui dentro, agora vamos para fora. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor.